E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E no tema do vídeo de hoje eu vou abrir meu coração aqui para vocês, falar um pouquinho sobre esse meu ano, como que foi, vou mostrar os valores que eu fiz, né? Vou mostrar alguns gráficos bem interessantes também com relação a meu desempenho mesmo, onde que está o meu lucro, onde que eu ganhei dinheiro, onde que eu perdi dinheiro, momentos de variância positiva, momentos de variância negativa, enfim, vou mostrar para vocês tudo isso. Mas antes, se você está chegando aqui no canal recentemente, né, esse é o primeiro vídeo que você está vendo meu, seja muito bem-vindo, né, esse é o meu canal, o canal Renan Donadi, onde a gente fala sobre mercado financeiro, fala sobre trading esportivo, enfim, tento compartilhar um pouco de conteúdo com vocês aí, conteúdos técnicos, né, e emocionais que vão te ajudar aí no seu longo prazo. Então, seja bem-vindo se você é novo aqui no canal, e eu preciso dar alguns recados antes, né, de falar meus resultados, de mostrar para vocês como que foi esse meu ano. Quem não me conhece, eu era um cara que trabalhava majoritariamente aqueles métodos que a nossa comunidade conhece, né? Que é back ao favorito, back super favorito, lei em jogo parelho, lei a zebra, enfim. Eu fui formatado, né? Over limit, over à frente. Eu fui formatado e comecei a ganhar dinheiro e comecei a viver da renda variável através desses métodos. Mas, depois daquela paralisação que a gente teve no futebol, eu senti necessidade de observar outras coisas, porque eu percebi que meu resultado não estava sendo o mesmo, eu não estava tendo o mesmo desempenho. Basicamente, eu estava ainda sendo lucrativo, mas eu estava muito no limite, sabe? Às vezes era um gol que eu pegasse no final do mês, já me deixava na estratégia em lucro, ou seja, eu estava trabalhando quase que no EV nulo ali, sabe? Eu ficava muito perto, as minhas margens eram muito próximas, sabe? Às vezes eu ficava em back favorito, por exemplo, com uma stake de lucro, uma stake meia, ou seja, se eu tomasse uns 2, 3 gols eu já entregava todo esse lucro. Então era algo que eu não estava gostando e comecei a estudar mercado, comecei a observar as coisas. E isso foi tipo agosto, assim, junho, agosto, né, de 2020. Então, desde lá eu vim estudando mercado, tentando aprimorar, né, melhorar meu desempenho. Mas indo para outras abordagens, né, tentando não ficar tanto tempo exposto, não dar aqueles backs de longa exposição, enfim, tentando encurtar ao máximo meu tempo de exposição, aumentando minha lucratividade. E aí entrou um gajo na minha vida que me acelerou esse processo totalmente no final do ano, né, ali em outubro, novembro, acelerou esse processo. Em janeiro eu continuei trabalhando da mesma forma, fiz cerca de 500, 600 dólares de lucro ali em janeiro, e aí eu tive que fazer uma mudança, né? Tudo aquilo que eu vinha estudando há mais de 6 meses, eu precisava colocar em prática, que era basicamente o mercado de under limit, que era trabalhar o mercado, sabe, ter exposições um pouco mais curtas, não olhar tanto assim para a leitura de jogo, olhar para a leitura de lance atrelado ao mercado. Enfim, mudei bastante a minha abordagem depois de estudar 6 meses. Só que tudo isso, jovens, requer o quê? Uma preparação financeira, porque é inevitável, não tem como, eu vivo do trading, então eu preciso tirar dinheiro daqui. E se eu não tirar dinheiro daqui, complica. Então, eu de verdade precisei sentar com minha noiva, porque tem um casamento, né, 2022 tá chegando. Esse vídeo, se eu já postei em 2022, ou vai chegar, já chegou, enfim, não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas tem todo o planejamento com minha noiva, então eu tive que sentar com ela, tive que explicar a situação, mostrar pra ela tudo que eu vinha estudando, ela super confia em mim, porque isso, obviamente, quer ter um impacto financeiro, né, no nosso planejamento, uma vez que eu tô abdicando de uma forma que eu sei ganhar dinheiro para dar um tiro no escuro, vamos dizer assim, de uma abordagem completamente nova. Não era um tiro tão no escuro assim, porque eu estava estudando isso. Era basicamente como se eu estivesse pedindo demissão de um emprego para tentar abrir um outro novo negócio. Eu já tinha uma receita previsível, algo que eu conseguia ter ali uma certa exatidão de quanto eu ganharia, que era ali a média de 3, 4 stakes por mês, e para um outro lado de que, bom, agora eu não sei mais o que eu estou fazendo, é totalmente novo. Então foi sim um tiro no escuro, eu precisei dar esse passo, né? Conversei com ela, ela super me apoiou, e aí, né, stakezinha baixa, começando a trabalhar, e aí eu vou mostrar para vocês o meu resultado, como que foi durante esse período, mas já adianto para vocês, foi um resultado bem satisfatório, sabe? Financeiramente, não era o que eu estava planejando, sinceramente, o meu resultado financeiro desse ano, né, a empresa Renan Donadi, o trader Renan Donadi, esperava uma rentabilidade muito maior do que eu tive, mas a segurança e a tranquilidade que eu tenho hoje de trabalhar o mercado com a quantidade de dinheiro muito menor é bizarro. Assim, não tem nem comparação. Antes eu trabalhava com stake de 500, 700 dólares dentro do mercado em um back por favorito, por exemplo, em um lei zebra. Então eu trabalhava com stakes muito grandes,
para eu ter uma rentabilidade ali de $1.000, 1.500, 2.000 dólares por mês. Hoje em dia eu estou trabalhando com uma stake de $200 e no meu último vídeo, inclusive vou deixar o link aqui no card para vocês, no meu último vídeo de fechamento de dezembro eu trabalhei pouquíssimo, né? Fiz 400 mercados só e eu tive uma rentabilidade de 16 stakes. Ou seja, eu trabalhando com stake de 200 fiz mais de 3.000 dólares de lucro. Então é um resultado totalmente superior, não tem nem comparação. Então não penso em hipótese alguma em voltar à forma com que eu trabalhava antes. Essa aposta que eu fiz, né, vamos dizer assim, no sentido de mudar, pivotar minha carreira, me tornar um trader muito mais técnico e menos um trader de longa exposição, menos um pan trader, sabe? Não ser tão punter, ser mais trader mesmo, trabalhar mais tecnicamente, trabalhar de maneira mais eficiente dentro do mercado, de maneira mais inteligente, surtiu muito resultado, surtiu muito efeito. Com um stake de $200, fazer ali 3.000 dólares, 3.500 dólares, era algo totalmente impensável para mim, da forma com que eu trabalhava antigamente. Então, eu estou bem feliz mesmo com o meu resultado, vou compartilhar com vocês aqui. Financeiramente, fiquei atrás do que eu planejava, do que eu tinha como target para esse ano, mas é isso que eu tô falando pra vocês, jovens. Só o financeiro não é relevante, né? Eu tenho que pensar no meu longo prazo. E no meu longo prazo, eu trabalhando dessa forma, eu tenho muita convicção que eu vou ganhar muito mais dinheiro do que da forma que eu trabalhava antes. Eu não quero ter uma stake de 10.000 dólares para fazer 10.000 dólares no mês. Não, eu quero ter uma stake de 200, de 300 e fazer 10.000 dólares por mês, sabe? Pra mim é muito melhor. Eu fico muito menos exposto a risco com relação a dinheiro que eu coloco dentro do mercado mesmo, sabe? Nada contra quem o faça, talvez no futuro eu vá fazer, mas eu vou continuar sendo um trader extremamente técnico. Um trader que olha muito mais para o mercado do que para o jogo, do que para a leitura de jogo global, sabe? Enfim, essa é a evolução que eu vou buscar para esse ano de 2022. Eu devo gravar um vídeo do meu planejamento para 2022, mas já fica aqui o spoiler para vocês que eu quero sim continuar sendo um trader extremamente técnico, extremamente agressivo nos momentos que tem que ser agressivo, tight nos momentos que eu tenho que ser tight, enfim. Fiquei bem satisfeito mesmo com o meu resultado desse ano e vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho do porquê que eu tô falando tudo isso para vocês, beleza? Então, tô diminuindo aqui a minha imagem. Bom, jovens, basicamente esse foi o meu resultado, né? Esse foi o meu desempenho. Eu fiz... Janeiro eu não contabilizei aqui, porque janeiro eu ainda estava trabalhando dos meus métodos antigos, tá? Então, achei que não fazia sentido colocar ele aqui. Bom, basicamente aqui, né, são 11 meses de trabalho. Nesses 11 jovens, são 11 meses, tá? É muito tempo. É quase uma temporada inteira trabalhando dessa forma. Eu fiz 4.224 mercados. Isso é muita coisa. Isso dá uma média por mês aqui, ó, de 384 mercados. É uma média ainda baixa, tá? Para ser sincero. Mas nesse tempo aqui eu tive uma mudança na minha vida, né? Mudei de cidade. Então isso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto no meu volume. Foi mês de julho, se vocês olharem ali, eu trabalhei muito pouco mesmo. Só 190 mercados devido a essa mudança. Ano que vem eu quero colocar muito mais mercado. Quero fazer uma média ali de 400 a 600 mercados por mês, pelo menos, tá? Vai ter meses menores, vai ter meses maiores, mas enfim, quero trabalhar muito, muito mesmo, fazer muitos mercados, empilhar mercados mesmo. Então, esse é o meu propósito, né? Com relação ao PL dos meses, né? Aqui, mês de fevereiro e março, foi um mês que foi bem reflexivo para mim, assim, porque foi o primeiro mês nessa nova rotina, né? Nessa nova abordagem. E eu senti necessidade de ir para um extremo, né? Se vocês observarem aqui o meu gráfico, ó, esse aqui é o meu gráfico de fevereiro, tá? Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu comecei o mês de fevereiro sendo extremamente conservador. Eu só entrava mesmo naquelas situações que eu achava que era muito safe, sabe? Era muito tranquilo. E aí meu resultado, se vocês observarem aqui, foi bem promissor, né? Nesse começo aqui, foi um resultado bem satisfatório. Depois, eu fui pro outro extremo. Eu quis ser extremamente agressivo. Eu tenho essas manias, sabe? Quando eu tô validando alguma coisa. Eu quero tentar ir muito para um lado, para depois eu ir muito por outro lado e eu conseguir encontrar um meio termo. Então, tive um período bom aqui, depois um período ruim, e aí eu encontrei um meio termo aqui no final de fevereiro, que eu acho que fez sentido, que foi o que eu levei para o meu mês de março. Só que, no meu mês de março, eu já implementei algumas estratégias no sentido de pegar gol, sabe? Então, se vocês observarem esse período aqui, que meu gráfico fica
super volátil, né? Subindo e descendo ali. Nesse período aqui eu aprendi muito sobre o mercado, sobre plantar stakes em lei, forçar às vezes mercados em lei, mas eu percebi que não era aquilo que eu queria pra já, eu não queria aquela volatilidade toda. Então eu voltei no final do mês de março aqui a trabalhar dentro de uma normalidade. E aqui nessa altura eu estava trabalhando com stakes de 20 a 30 dólares, eram stakes bem reduzidas mesmo. Eu fiz aqui 5 stakes de lucro no mês de fevereiro, o que eu achei excelente, porque 5 stakes era muito mais do que a minha média trabalhando nos meus métodos antigos. E no mês de março foi mais bizarro ainda, porque eu fiz 13 stakes de lucro, o que é absurdo, porque aqui nesse período eu usei stake variável, tá, jovens? Então esse cálculo de stake aqui, ele está feito em cima do percentual de lucro que eu tive em cima de cada uma das stakes. Porque, salvo engano, eu comecei com um stake de 20 dólares, 15 dólares e fui escalando isso para 50, depois eu baixava para 20 de novo. Enfim, eu fiz uma salada ferrada lá com relação a stakes, mas esse lucro aí, dá até um número aqui, se vocês observarem, é um número bem quebrado, exatamente por causa disso, porque é um cálculo em cima do percentual de lucro que eu tinha em cima de cada mercado que eu trabalhava com determinada stake, tá? Enfim, fiz uma viagem aqui com relação à gestão. Não tem motivo para fazer isso, sabe? Basicamente eu tinha 2 dias em lucro, aumentava minha stake, sabe? Era algo... Enfim, não recomendo, não acho que seja importante isso para o seu longo prazo, então... Mas fica aqui, fato curioso, né? O resultado financeiro muito abaixo, obviamente. Foram 2 meses aqui de muito estudo. Aqui, jovens, mês de fevereiro e março, foi o período em que eu estava abdicando de volumar para estudar mercado. Eu precisava, durante esse começo... E é o que eu recomendo para você se você está começando a trabalhar no trade esportivo, está começando a ter outras abordagens. Eu recomendo que você, no começo principalmente, tenha uma carga 50-50. 50% trabalho e 50% estudo. Aqui nesse período de fevereiro e março, praticamente tudo que eu fazia no mercado, eu estudava, eu analisava. Então, era assim, absurdo a quantidade de vezes que eu precisava ali de fato... abdicar de fazer mercados para estar estudando. Eu precisava disso, porque eu precisava volumar estudo. Porque eu queria saber onde eu estava sendo bom, onde eu estava errando, onde eu estava acertando, enfim, para eu potencializar meu lucro, né? Então, eu precisava muito e por isso que esses 2 meses, né, foram meses com um volume baixo, vamos dizer assim, tá? Com relação a gols tomados, se vocês observarem aqui, ó, tomei 22 gols e 21 dentro de uma média, algo bem normal. Aqui foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, que curioso, né? Dessa forma que eu tô trabalhando, parece que o meu trading, ele é muito mais constante, parece que eu tenho muito mais controle em cima do que eu tô fazendo, porque eu fiz praticamente a mesma quantidade de mercado. Eu fiz praticamente a mesma quantidade de dinheiro. E eu tomei praticamente a mesma quantidade de gol. Curioso. Eu só achei curioso na altura, porque eu tinha uma volatilidade muito maior nos meus métodos antigos, sabe? E aqui, né, nesse mês de março, eu tive muito gol pego também, que foi o período de testes que eu fiz ali, que eu comentei com vocês naquele período mais volátil do meu gráfico ali, que eu quis pegar alguns gols. E isso deu um boom na minha rentabilidade com relação a stakes, né? E esses testes, obviamente, que eu fiz com stakes menores. Então, por isso que o valor financeiro ficou bem próximo ao mês anterior, beleza? Mas aqui, basicamente, era 50% estudo, 50% prática. Eu estudava, praticava. Era, né, o meu mantra ali. Para quem acompanhou o meu Telegram nessa época, sabia que era praticamente isso. Eu trabalhava, analisava a minha tela, via os meus pontos fortes, via os meus pontos negativos, melhorava, aplicava de novo, estudava, aplicava de novo, melhorava. E assim foi, né, esse período bem grande. E aí no mês de abril eu já comecei a ter uma stake um pouco maior. Salvo engano, nesse mês aqui eu fixei uma stake de 50 dólares. Posso estar falando besteira aqui, faz muito tempo isso. Mas provavelmente foi porque eu fiz 24 stakes de lucro, né? Esse foi o meu melhor mês no ano, né, em quantidade de stakes, né? Eu fiz 1.200 dólares, fiz 291 mercados, tomei 19 gols, peguei 6 gols e 24 stakes de lucro. Isso aqui foi um resultado bem curioso para mim, foi bem satisfatório esse resultado aqui, porque eu falei, caramba, eu tô fazendo stakes pra caramba, porque aqui, sinceramente, em março eu falei, variância positiva, né? Eu não vou ter esse resultado no longo prazo, acho difícil eu conseguir replicar isso daqui. Porque eu tinha, né, aquelas crenças limitantes de, bom, fazer 10 stakes por mês é muito difícil, fazer 15 stakes por mês é muito difícil, né? Você não consegue, quando você subir stakes você não vai conseguir, não sei o quê.
E eu fui percebendo que não é bem assim com o passar do tempo, né? Aí aqui em maio eu fiz já muito mais volume. Percebam que a minha carga horária, que era 50% estudo, 50% prática, já foi mudando. Aqui eu já estudava um pouco menos e estava colocando um pouco mais de volume, né? Então eu já fiz 370 mercados, o resultado foi muito satisfatório, fiz 18 stakes de lucro. Aqui eu já estava com stake de $100, salvo engano, tá? Salvo engano não, com certeza foi stake de $100, né? Que aqui fica a conta fácil, né? Então eu fiz $1.800, 18 stakes, faz sentido. Então aqui eu trabalhei com stake de $100. Julho também foi stake de $100. Aqui no mês de julho eu trabalhei também com stake de $100, acredito. E aqui em agosto eu subi a minha stake para 125, 150, enfim. A partir do mês de agosto eu tenho aqui no meu canal, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui no meu canal os vídeos, tá? Então se você pegar, por exemplo, esse vídeo aqui, ó, meu maior head, foi o dia 4 de agosto, que foi meu maior head da vida, até a data, né, $1.100, assista esse vídeo aqui, esse vídeo é bem interessante. Então é burdoada nesse mês de agosto, e eu falei, bom, vou compartilhar esse mês de agosto 100% com vocês, depois de eu ter tomado meu maior head da vida, né. E aí eu fiz aqui um vídeo de quase fechamento de mês, e aqui sim um vídeo de fechamento de mês de agosto. E aí eu gostei desse formato, o feedback que vocês passaram foi positivo, e a partir de agosto, né, eu comecei a compartilhar todos os meses o meu fechamento aqui com vocês. Então assistam essa playlist aí de fechamento de mês, que sem dúvida nenhuma pode te ajudar a entender algumas coisas no meu resultado, e principalmente porque tem a explicação, né, detalhada de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, são aí 5 meses totalmente mostrados para vocês aqui, 100% tudo que eu fiz, com print da Betfair e tudo mais, tá? Print da Betfair não, né? Vídeo da Betfair que eu acesso a página e vou atualizando ali. Então, toda a explicação desses meses aqui tem lá para vocês de maneira detalhada. Ponto que eu acho que é importante aqui de mostrar para vocês é que a partir do mês de agosto foi quando... não sei o que aconteceu, de verdade não sei o que aconteceu. Vou mostrar aqui o meu gráfico para vocês, ó. Meu mês de abril, vocês podem ver que foi um mês muito sereno, né? Muito tranquilo. Nesse mês de maio eu tive uma variância aqui bem ruim, né? Eu fiquei lateralizado 15 dias nesse período aqui, período bem complicado. Depois do final do mês correu tudo maravilhosamente bem. O mês de junho foi dentro de uma normalidade. O mês de julho volumei muito pouco, então nem dá para falar muito sobre esse mês de julho, né? Mas foi um mês ok, um mês padrão. E no mês de agosto, não sei porquê, jovens, mas foi um mês que para mim virou muitas chaves na minha cabeça. Esse head que eu tomei pesado, tem um vídeo, acabei de mostrar para vocês o vídeo, né? Assistam esse vídeo, vou deixar ele aqui no card para vocês darem uma olhadinha depois. Eu tomei um head gigantesco e ali, pô, eu tinha acabado de subir de stake, sabe, quando você tá motivado, e aí eu tomei esse head e eu já fiquei, nossa, agora ferrou. Nesse dia mesmo eu tinha uma live lá no Alpha, então depois de eu tomar o maior head da minha vida, eu ainda tive que trabalhar mostrando a minha tela pro pessoal lá do Discord. Não foi fácil, mas alguma coisa nesse head me fez evoluir absurdo. E depois desse head, no mês de agosto, jovens, foi absurdo o resultado que eu tive. Assim, eu terminar esse mês de agosto com $3.000, né, praticamente arredondando aqui, né, $3.000 de lucro, foi algo bizarro. Eu fiz 20 stakes, o meu melhor resultado até então. Depois de levar essa burdoada de $1.100. De verdade, eu não consigo explicar para vocês o que se passou. Existem algumas coisas que acontecem na nossa carreira que, assim, é difícil da gente explicar, né? Mas basicamente eu fui empilhando mercados, eu fui volumando, eu fui trabalhando e fui conseguindo absorver esse head e ter sequências ali muito boas, sabe? Eu não acho que eu passei por uma variância positiva depois que eu tomei esse head, mas nitidamente vocês conseguem ver aqui, ó, sequências negativas, tá vendo? Aqui caiu bastante meu resultado, aqui também caiu bastante, mas ainda assim, depois dessa queda absurda, eu ainda consegui melhorar meu desempenho, consegui ficar positivo $3.000, e foi um mês assim que, bom, eu fiquei bem surpreso com o meu resultado. Tomei muito gol, olha isso, 35 gols tomados. No mês de setembro também 37 gols tomados. Foi uma curva exponencial de agressividade que eu tive ali a partir desse head grande que eu tive.
Mas isso, mesmo com esses gols tomados, né, eu consegui ter um resultado financeiro muito bom, né, ter um resultado em quantidade de stakes também muito bom. Se olhar o meu ROI aqui, não gosto muito desse número, assim, não acho que agrega tanto assim, mas eu tive um ROI de 4% no mês de agosto, depois um ROI de 3,24% ali no mês de setembro. Bom, é um resultado super satisfatório na minha visão, sabe? Um ROI muito bom. Em quantidade de stakes nesses 2 meses eu fiz 35 stakes. Então assim, não tem muita volta a dar, sabe? Foi um resultado muito bom. E no mês de outubro eu passei pela minha maior variância negativa da vida, né? Mês de setembro aqui foi... Setembro não, desculpa, foi mês de outubro, né? O mês de setembro não tem muito mistério, eu tava trabalhando super bem mesmo, mostrar aqui pra vocês, ó. Tava trabalhando super bem, tava tudo fluindo muito bem. E aí no finalzinho do mês teve 2 dias ali catastróficos. Eu tava aqui com mais de $5.000 de lucro nesse mês de setembro. E aí foram um finalzinho do mês assim horroroso. Eu entreguei boa parte do meu lucro e acabei ficando, né, com o resultado de $3.000, mas 15 stakes de lucro, né? Mas paciência, acontece, né? Enfim, tive dias bem negativos aqui nesse finalzinho. E aqui no mês de outubro foi uma aula de controle emocional que eu tive e que eu não percebi na data o que tinha acontecido comigo. Eu comentei isso lá no Alpha com o pessoal, mas o que me fez ficar em red nesse mês de outubro, vocês olharem aqui esse período, ó, foi um período muito complicado, muito complexo. Eu entreguei boa parte do meu lucro do mês de setembro aqui, ó. Vocês traçarem uma linha aqui, vocês vão perceber isso, ó. Eu praticamente voltei ao começo do mês de setembro aqui. Entreguei boa parte do meu lucro aqui, uma variância tremenda negativa. Tudo que eu clicava, eu tomava gol. Era basicamente uma situação que tinha valor. Eu dava back, tomava com 2 stakes, tomava com 3 stakes. No vídeo de fechamento desse mês de outubro, eu falo sobre o avião que passou e que me levou 4 stakes de lucro. Então assim, eu fiquei em red nesse mês aqui com 400, né, quase $500, ou seja, 2 stakes e meia. Só o gol que eu tomei do avião, assistam esse vídeo depois que vocês vão entender o que eu tô falando. Só o gol do avião me levou $800. Só por aí eu já teria ficado positivo. E eu não consegui perceber no meio do olho do furacão ali, eu não percebi o que aconteceu comigo naquele período. Só depois, em novembro, no meio de novembro, assim, que eu fui perceber, no final de novembro ali, no meio de novembro, né, eu fui perceber, eu fui analisar, coloquei os resultados ali e fiz uma projeção que eu expliquei no outro vídeo, né, como se eu tivesse tomado esses gols com 2 stakes, ou seja, todos os gols que eu tomei com mais de um stake, eu fixei 2 e vi meu resultado e eu ficava positivo. Então, o que me ferrou durante essa bad run que eu passei, não foi as minhas abordagens de valor no mercado, não foi. Foi a minha gestão. E durante essas sequências negativas, a gente tende a querer estudar mais, a gente tende a querer mudar o nosso operacional, e não é por aí. Trade the Zone fala isso, e outros livros também falam sobre isso, que quando as coisas correm mal, a primeira coisa que você tende a fazer é querer estudar mais, querer buscar uma culpa, sabe? Querer melhorar o seu desempenho, enquanto o que você deveria fazer é só focar no que você sabe fazer bem feito. E foi isso que eu fiz em outubro, só que eu não percebi o motivo de eu ter ficado em red. E só depois que eu fui perceber isso, daí uma coisa que assim, foi um período bem reflexivo que eu passei nesse mês de outubro aí, nesse aspecto de entender o que tinha se passado comigo no mês de outubro e perceber que eu fiz certo de continuar trabalhando da mesma forma, mas eu deveria ter controlado a minha gestão. O que me ferrou, o que me fez ficar em red no mês de outubro, não foram as minhas abordagens de EV+, porque foram as minhas abordagens de valor esperado positivo no longo prazo, ou seja, de EV+, que fizeram com que eu tivesse esse gráfico bonito aqui, esse gráfico crescente. Então, durante esse período aqui, eu não podia desconfiar em nenhum momento, e foi isso que eu fiz, isso eu tenho um mérito ferrado, que eu até falava com o pessoal do Alpha lá, eu falei, eu vou continuar trabalhando da mesma forma. Eu não vou mudar. Mas faltou eu ter esse feeling de entender que era a gestão que estava me ferrando. Mas que eu sim continuava, que eu precisava continuar trabalhando da mesma forma. Então, depois que passa a situação, a gente percebe, sabe? Eu fui martelado durante 9 dias ali. Foram 9 dias que eu perdi mais de $3.000, assim. Foi bem complicado. Não foi fácil. Onde eu clicava, eu tomava head, sabe? Mas depois que passa,
e a gente reflete assim, né? Eu reflito em cima do meu resultado e vejo que eu tomei a decisão muito sábia de continuar trabalhando da mesma forma, de não desconfiar das minhas abordagens de valor no mercado, mas eu deveria ter desconfiado da gestão. E eu não desconfiei, mas paciência, né? Fica de aprendizado, espero que esse trecho do vídeo, né, faça sentido para você e que você, quando passar por uma variância assim, desconfie da gestão, veja se você não está errando na gestão, porque não desconfie depois de um período tão grande assim que você desaprendeu a fazer dinheiro. E é a primeira coisa que a gente tenta fazer, a gente tenta estudar mais, a gente tenta, sabe? E não é por aí, a gente só tem que voltar a fazer o que a gente sempre faz, que tem valor no mercado. Isso é uma coisa que vários livros falam e faz muito sentido pra gente, mesmo aqui na renda variável. E aí o mês de novembro foi um mês muito tranquilo, assim, ó, não tem nem muito o que falar. Eu fiz $2.300 aqui com uma calma, com uma tranquilidade, assim, 12 stakes de lucro, 11 stakes e meia, né, de lucro. Se vocês observarem o gráfico aqui, foi super tranquilo, né, super sereno. E nesse mês de dezembro, eu resolvi testar algumas coisas novas. Se vocês observarem aqui, eu peguei muito gol, foram 44 gols que eu peguei nesse mês de dezembro, porque eu resolvi tirar 2 semaninhas de dezembro. 2 semanas não, deu cerca de 8, 9 dias ali, que eu resolvi ser muito agressivo. Lembra aquilo que eu fiz em fevereiro? De ser muito agressivo, depois ser muito tight, encontrar o meio termo? No mês de dezembro, no final do mês de dezembro, eu quis fazer esse teste. Eu quis pegar e ser muito agressivo no sentido do over. Então, eu fui bem mais agressivo ali. Em algumas situações de contra-ataque, varri o mercado mesmo. Algumas situações de back ao under, eu fui mais agressivo também, forçando preços. Paguei mais ataques. O resultado foi positivo. E aí agora, né, se vocês observarem aqui o gráfico, foi um gráfico bom, né, um gráfico com mais emoções do que o mês de novembro. Eu quero, para o mês de janeiro, aí, fevereiro, março, encontrar um meio termo entre esse meu mês de novembro e o meu mês de dezembro. Eu quero esse meio termo, é isso que eu vou buscar. Nem tão agressivo no sentido do over, nem tão agressivo no sentido do under. Eu quero encontrar uma balança, certo? Eu quero estar back quando eu acho que faz sentido, eu quero estar ali quando eu acho que faz sentido, sabendo dosar essas situações. O pessoal que trabalha comigo no Alpha deve ter percebido que nesses últimos dias aí era tudo faz o gol. Eu tava querendo pegar gol a rodo, porque eu tava varrendo em muitas situações. Então, quero encontrar um meio termo aí e que eu acho que vai fazer sentido pro meu longo prazo, vai dar uma disparada no meu resultado. Esse mês aqui, se a gente refletir um pouco, né? Eu fiz 413 mercados e meu resultado foi 16, quase 17 stakes de lucro, certo? 17 stakes de lucro. Eu ainda tinha, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 23, então eu tinha aí pelo menos mais 7 dias, 8 dias de trabalho se fosse um mês normal. Em 8 dias de trabalho, provavelmente eu conseguiria fazer ali pelo menos mais 500, mais $700, certo? Então eu teria um resultado financeiro que seria o melhor do ano, certo? Apesar que esse meu mês de dezembro, mesmo não trabalhando 8 dias, né? Na verdade não trabalhei mais dias, porque em dezembro eu fui para São José, então teve final de semana, por exemplo, que eu não trabalhei. Ainda assim, foi o meu melhor mês, disparado. Foi o meu melhor mês disparado. Disparado não, né? $200. Mas assim, com relação à agressividade, eu fui muito agressivo, eu não tenho esse perfil, então eu preciso dosar isso daí. E sem dúvida nenhuma, se eu tivesse mais esses 8 dias para trabalhar aí com jogos como Desliga, com La Liga, Série A, enfim, brasileiros e afins, com certeza eu chegaria muito próximo dos 5K de resultado. Ou não, às vezes passaria por uma variância negativa aí, perderia $500. Também poderia acontecer. Improvável, diria eu. Porque é raro eu terminar uma semana em red e é aqui que eu vou mostrar para vocês mais uma análise, tá? Aqui, basicamente, é o meu gráfico em lucro, tá? Aqui é o meu PL acumulado. Observem que isso daqui é com relação ao percentual de stake, tá? Então isso daqui tanto faz o dinheiro que eu ganhei. Basicamente esse gráfico ele é feito em cima das porcentagens, tá? Então aqui vocês observarem, ó, foi 150, não, foi 15.000%, mais de 15.000% de rentabilidade, tá? Aqui já é financeiro. Então observem, já, isso aqui que eu quis mostrar para vocês. Eu estou expondo aqui o meu resultado financeiro, não sei se ano que vem eu vou fazer isso, mas eu quis mostrar isso daqui para vocês verem o poder da paciência, sabe? Olha esse resultado aqui no começo do ano.
eu praticamente trabalhei ali 2, 3 meses para não ganhar quase dinheiro nenhum. Nessa altura aqui, ó, eu tava com $2.000 de lucro. É muito pouco mesmo para quem já vive da renda variável, sabe? E você vai trabalhando, você vai se acalmando dentro do mercado, você vai evoluindo, você vai melhorando, vai aumentando a stake. E isso daqui acontece. Olha esse período aqui, ó. Foi um boom grande que eu tive, certo? Depois um período lateralizado, o que é normal, o que é natural, não tem nada de errado. E aquela minha variância negativa ali. Olha essa variância negativa aqui, em percentual. Olha em financeiro o que isso representou. Você, jovem, tem estômago para aguentar essa variância negativa aqui? Cheguei a quase $15.000 de lucro no ano e voltei aqui para $11.000. Puxado, né? Não é tão simples assim. E depois fui trabalhando, fui evoluindo, fui melhorando. Cheguei de novo nos 15. O que eu fiz depois? Cai mais um pouquinho. Ó, aqui eu cheguei aos 15. Depois caí para 14,5. Cheguei aos 15 de novo. Caí para 14.300. E aí, depois as coisas fluíram bem. E aí eu terminei o ano aí com, né, quantos mil? $17.800, né? Contando meu mês de janeiro foi 18 mil aí, dá para arredondar para cima com o meu resultado de janeiro. $18.000. Então, na hora de subir stake, tem que ter, né, esse emocional para aguentar essa variância aqui. Porque esse boom que teve de rentabilidade aqui foi exatamente quando eu subi a minha stake de 50 para 100, de 100 para 200. Mas depois tem que aguentar essa variância negativa também. Fato curioso que eu quero mostrar para vocês aqui. Meu PL acumulado semanal, né? Basicamente aqui é meu lucro semanal somado. E aqui o meu PL semanal. Vocês podem ver que eu tive uma sequência aqui boa, né? Depois uma sequenciazinha aqui meio lateralizado com relação a lucros e perdas, né? Aqui uma sequência muito boa, que foi exatamente esse pico que eu tive aqui, ó. Muito grande, foi esse pico aqui. E aí depois, se vocês observarem aqui, a minha maior variância negativa da vida, tá? Aqui basicamente eu tenho $2.100 para cima, e aí eu tive aqui uma semana de $2.100 negativo, seguido de $660 também negativo na sequência, que foram aqueles 9 dias em que eu perdi mais de $3.500 ali. Foi, sem dúvida nenhuma, a minha pior sequência na minha carreira, tá? Na minha carreira eu nunca perdi tanto dinheiro assim em tão pouco tempo. E, fato curioso, foi só no ano, né? Praticamente desde fevereiro, eu tive aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semanas em red. Então é bem raro eu ter uma semana em red. E é por isso que eu falei que em dezembro, né? Se eu trabalhasse mais essa semana, provavelmente eu faria, na média ali, $500 de lucro. 700, quem sabe? Quem sabe 1.500? Quem sabe 2.000 ou $2.000 negativo. Então, sempre que você já teve um resultado, você não pode se espantar se acontecer algo semelhante. Eu não posso me espantar se ano que vem eu tiver uma semana de $2.000 em red. Assim como eu também não vou me espantar, não vou me ficar com aquele espírito de super-herói se eu fizer $2.000 em uma semana. Eu tenho que seguir na normalidade. Eu não sou ainda um trader para fazer todas as semanas $2.000, eu não sou tão bom assim, e eu não sou tão ruim assim para perder $2.000 em uma semana. Nada é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, a gente tem que ficar ali no meio termo. E aqui com relação ao PL nos dias de trabalho, coisa curiosa também, vou diminuir um pouco minha imagem aqui para vocês verem, uma coisa que eu queria tirar, né, no meu trade, que eu não sei se vou conseguir, de verdade, é algo que me incomoda, mas assim, não tenho muito o que eu fazer. Tirar essas barras tão negativas aqui, ó. Desde o começo do ano, né, trabalhando dessa forma, vocês observarem aqui, ó, períodos aqui de ganhos bem pequenos mesmo, né? E aí a partir daqui que eu comecei a abril, maio, né, que eu aumentei a stake, já tive ganhos um pouco mais consistentes, vamos dizer assim. Mas eu sempre tenho resultados aqui de quase 5 stakes de red, tá vendo? Aqui, tá vendo? Várias barras bem para baixo. Essa sequência aqui foi a minha maior sequência negativa, né? Até a data. Então, aqui eu basicamente, né? Que foi aquela semana em red, que eu tive $2.000 de red. Foi isso daqui, ó. Eu tive essas barras que eu tenho normalmente isoladas, tá vendo? Esse mês aqui, ó, em dezembro, eu tive, ó,
$860 de hedge. Mês passado também tive $700 de hedge. Só que eu nunca tive em sequência. E naquela variância foi em sequência. Isso que, né, complicado, foi uma variância tremenda. Mas eu queria, isso me incomoda um pouco, essas barras tão negativas. Mas fazer o que, né? Faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu trading. O que eu poderia tentar fazer, né, é ter dias com mais barras positivas na mesma proporção. Se vocês observarem, eu tenho bem menos barras muito para cima do que as barras que eu tenho muito para baixo. Mas é só um fato curioso, algo que eu queria comentar com vocês. Bom, acho que era essa a ideia do vídeo de hoje. Já estou falando aqui com vocês há mais de 30 minutos. Abri meu coração aqui para vocês, falei sobre o meu resultado anual. De verdade, eu espero que esse tipo de vídeo ajude você a entender algumas coisas, principalmente do percurso, do caminho que a gente precisa fazer. Eu basicamente nesse ano mudei de carreira, era como se eu, sei lá, trabalhasse nos cavalos e viesse para o futebol. Praticamente aprendi tudo do zero. Hoje em dia eu me sinto um trader muito mais completo do que eu era ano passado. Um trader muito melhor tecnicamente, um trader que consegue perceber muito mais as movimentações de mercado, um trader que é trader e está sabendo aproveitar o benefício em ser trader, que é trabalhar as oscilações de mercado, não dar aquele back e esperar sair um gol, sabe? Não depender do gol para ter um resultado expressivo. Eu acho que isso faz bastante sentido para mim, entender o que é EV+, entender o que tem valor, entender o que não tem valor. Isso, de verdade, esse ano foi uma aula para mim. Tem muitas pessoas que me ajudaram muito durante essa trajetória, então fica aqui a minha gratidão. Eu não vou citar nomes aqui, mas vocês que fazem parte disso com certeza sabem disso que eu tô falando. Foi um ano muito bom, um ano de muito aprendizado. Eu, de verdade, pivotei minha carreira por completo, né? E deu muito bom. Tá dando muito bom, eu vou continuar trabalhando para que cada dia eu me torne um trader melhor, que esses $3.000 de lucro por mês se torne cada vez mais constante, que o meu mês ruim seja $3.000, depois eu vou para 5.000, 10.000. Eu não trabalho aqui, jovens, de verdade, para ganhar $3.000, não. Eu de verdade não quero ser um trader desse tamanho. E para isso eu preciso me dedicar, preciso volumar, preciso trabalhar e ter cada vez mais abordagens de valor esperado positivo no longo prazo. Porque é só assim que eu vou conseguir ser um trader de outro patamar. Eu não sei de verdade se eu vou chegar a patamares de fazer $50.000 por mês, $20.000 por mês, $40.000 por mês, com consistência. Não um mês fazer e depois nunca mais, sabe? Eu não sei se eu vou chegar nesse nível, vou trabalhar para isso. E não pelo resultado financeiro. Esse resultado financeiro, para mim, eu tenho uma vida super humilde, vamos dizer assim. Eu não dependo de todo esse dinheiro para eu viver no curto prazo. Não, eu penso o trade como longo prazo. O trade para mim é a minha empresa. O faturamento anual da minha empresa, bom, pode ser 10, como pode ser 100 mil, como pode ser 1 milhão. Sabe, eu penso isso daqui como evolução de carreira. E para eu evoluir na minha carreira, o que mostra que eu estou evoluindo é de fato o resultado financeiro. É o que me ajuda a medir, sabe? Mas não só isso. É eu estar tranquilo dentro do mercado, é eu ter uma convicção muito grande em cima do que eu estou fazendo. E se você me falar, pô, Renan, se você subir a sua stake e fazer só vovô, você vai conseguir fazer $3.000 por mês com consistência? Eu vou falar que vou, sim, vou, porque no vovô é muito tranquilo de você ganhar dinheiro. Eu diria que é um dos métodos mais simples para você ganhar dinheiro aqui no trading esportivo. Mas, porém, entretanto, todavia, não é só dinheiro, sabe? É você entender o que se passa, é você saber de mercado, você ter convicção, segurança e não se expor assim tanto. Quanto de dinheiro eu precisaria colocar no vovô, volumando isso para fazer $3.000 por mês, sabe? Não é isso que eu quero para minha carreira. Eu quero ser um trader muito bom mesmo, tecnicamente. Eu quero dominar as movimentações de mercado, eu quero entender o que se passa. Eu quero cada vez mais ter mais abordagens de valor esperado positivo. E para isso, eu preciso estudar, eu preciso melhorar, preciso me dedicar. Preciso focar no que me dá dinheiro, que é a minha carreira, que é eu ser trader. Então, de verdade, espero que esse vídeo tenha dado uma injeção de ânimo em você, que você tenha entendido um pouco do que a gente fala. A gente, eu tô falando porque vários influencers falam sobre isso, que é você de fato entender que isso daqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Esse ano todo foi uma provação dentro do meu método. Não são 3 meses que vai fazer com que eu valide meu método.
Eu preciso de uma temporada, pelo menos, trabalhando dessa forma, para eu afirmar que, bom, de fato eu tô ganhando dinheiro dessa forma. Meu resultado mostra que é possível. Você pode pivotar a sua carreira. Obviamente que eu já ganhava dinheiro aqui, então emocionalmente algumas coisas eu já tinha passado. Era mais fácil, mas eu mudei completamente o meu estilo de trading. E tá dando muito certo, tá funcionando muito bem. E dezembro do ano que vem eu quero chegar aqui, poder postar mais um vídeo pra vocês. Não sei se vou mostrar meu resultado financeiro ou não, mas eu quero mostrar pra vocês. Sem dúvida nenhuma, vou mostrar o meu gráfico em percentual, vou mostrar quanto em percentual eu fiz por mês, porque eu acho que isso mostra principalmente o quanto isso daqui é a longo prazo, o quanto a gente precisa de fato pensar no longo prazo. E de verdade, jovem, se você assistiu 40 minutos de vídeo aqui, bom, obrigado, de verdade. De verdade, obrigado, porque eu sei que não é fácil, né? Eu falo demais às vezes, 40 minutos é muita coisa. Mas eu acho que se você chegou até aqui, coloca aqui nos comentários que você chegou até aqui, porque eu vou ficar bem feliz. Me manda uma mensagem no Instagram pra gente conversar, que sem dúvida nenhuma eu sei que os jovens que ficaram até o final desse vídeo aqui, sem dúvida nenhuma, estão querendo algo a mais. Estão buscando esse algo a mais e sem dúvida nenhuma, esse vídeo pode ter virado algumas chaves aí no seu emocional. Não é um vídeo técnico, não foi um vídeo que eu falei sobre formas de você ganhar dinheiro dentro do mercado, ou como perder milhões, ou como ganhar milhões. Não foi vídeo nesse aspecto. Foi um vídeo que eu mostrei o meu resultado de maneira transparente para vocês. Tem aqui no meu canal agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, todos os meses aí detalhadamente, explicando para vocês o que eu fiz no mês, como foi meu resultado. Não sei se nesse ano de 2022 eu vou continuar postando esse tipo de conteúdo, mas eu de verdade acho que esse conteúdo passa credibilidade, sabe? Mostra de verdade que é possível e que a gente precisa ter calma, ter paciência e ter tranquilidade para entender que o trading não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente precisa levar o que a gente faz aqui para o longo prazo, e levando para o longo prazo, o resultado é muito certo se você sabe o que você faz dentro do mercado, se você estuda. Eu hoje tenho muita convicção que eu sou um trader que consigo fazer com consistência $3.000. Eu tenho essa consciência, eu tenho essa convicção. Vou conseguir fazer mês que vem? Não sei. Mas eu tenho uma grande tendência a conseguir replicar esse resultado mês após mês. Por quê? Porque eu sei o que eu faço dentro do mercado, eu tenho abordagem de valor esperado positivo no longo prazo. Eu sei, eu estudo, eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Essa sensação é muito boa. É igual você trabalha, você é CLT, você recebe o seu salário. Por que você sabe que você não vai ser demitido? Porque você sabe que você é bom, porque você sabe que você não vai ficar desempregado se te derem um pé na bunda e você vai procurar outro emprego, porque você é bom, você sabe o que você faz. Você tem um resultado acima da média. E aqui é a mesma coisa. Então, fico muito feliz se esse ano que passou, obrigado por você ter me acompanhado aí nesse ano. Esse ano de 2022, com certeza, vou continuar gerando conteúdo para vocês. Temos muitas novidades extra trading, envolvendo o trading, que vão rolar nesse ano de 2022. Muitos projetos acontecendo, projetos para ajudar a nossa comunidade. Então, aguardem que esse ano vai ser muito legal. Iremos lançar algumas coisas aí bem interessantes para vocês, para a nossa comunidade. E eu fico muito feliz em fazer parte da nossa comunidade. Apesar, né, dos apesares, apesar dos malefícios, né, das coisas ruins que a gente tem na nossa comunidade. A nossa comunidade é muito unida em linhas gerais e eu acho que a gente precisa mesmo de pessoas gerando conteúdo, seja ele bom, seja ele ruim, para difundir a Betfair pelo Brasil e pelo mundo, e quem sabe isso daqui se tornar algo gigantesco, algo que se assemelhe, quem sabe, ao tamanho de uma bolsa de valores do Brasil. Não precisa nem ser a bolsa de Nova York, não. A bolsa do Brasil já estava de bom tamanho pra gente aqui, com muita liquidez, com muito dinheiro, muita gente ganhando dinheiro aqui, muita gente perdendo também, que isso acontece, é normal, mas muita gente evoluindo, muita gente interessada de fato em levar isso aqui a sério e de fato ganhar dinheiro. De verdade, espero que esse ano de 2022 você consiga desempenhar o seu trading em mais alto nível, e eu vou estar aqui, né? Se você precisar aí de qualquer coisa, pode mandar uma mensagem que a gente vai sempre conversar. E agora chega, porque eu já falei demais. Feliz 2022 para vocês, que esse ano seja muito bom para todos. Tamo junto, forte abraço, e por hoje era só tudo isso.